maquiagem para olhos orientais, que vocês tanto pediram, e eu tô aqui hoje com a Priscila, linda, maravilhosa, e vou estar maquiando ela pra vocês, tá? Eu fiz um smokey eye com o côncavo meio colorido, tá? Vai ficar lindo pra você que tem o olho pequenininho, o olho puxado, e vai deixar o seu olho bem maior e vai destacar bem mais, tá? Eu espero muito que vocês gostem e vamos lá começar. Ok, primeiro a gente vai aplicar um fixador de sombras, eu tô aplicando um clarinho mesmo em toda a pálpebra, que é essencial para fixar a maquiagem. Agora, com o pincel de esfumar, eu vou começar a aplicar uma sombra coral no côncavo. No caso da Priscila, é bem no meio da pálpebra. Agora, com o pincel lápis, eu vou aplicar uma sombra marrom opaca no cantinho externo do olho. E eu vou estar misturando essa sombra com o comecinho do coral do côncavo e ela vai servir de base também para nossa sombra preta. E eu vou esfumar bem para deixar um efeito bem suave aí nesse cantinho externo. A única coisa que vai ficar dramática é a sombra preta, tá? Agora eu vou pegar um pincel de pálpebra, esse mais curtinho, e vou aplicar a sombra preta opaca, tá? Eu vou começar a aplicar bem rente aos cílios, como a pálpebra dela é bem curtinha, quase não tem pálpebra, eu vou aplicar só embaixo como se fosse fazer um delineado, tá? Então, bem rente aos cílios, à raiz dos cílios, fazendo uma linha aí. Eu vou pegar mais sombra, tá? Mais sombra preta, vou aplicar novamente num movimento assim de esfumar, tá? E vou dar uma puxadinha no cantinho externo, como vocês estão vendo, como se fosse um delineado mesmo. Tá? E vou misturando, esfumando com o mesmo pincel. Agora eu vou pegar um pincel bem pequeno, bem fininho, que é do Kit Performance da Sigma, com uma sombra marrom escura e vou começar a esfumar as bordas aí dessa sombra preta que a gente criou, tá? Pra começar a fazer esse efeito esfumado aí no olho. E agora eu vou pegar um pincel de esfumar pequenininho também do Kit Performance, tá? Ele é bem pequeno. É bom usar pincéis pequenos assim, porque a pálpebra é curtinha. E com uma sombra marrom, a mesma sombra marrom, aí eu vou começar esse efeito aí bem esfumado, esfumando o marrom com o preto, que fica lindíssimo, tá? E esse marrom já vai começar a esfumar com aquele coral que a gente aplicou no início, tá? E vamos fazendo esse efeito bem esfumado. Quanto mais esfumar, mais bonito vai ficar. Agora a gente vai pegar um pincel de esfumar maior, o pincel normal de esfumar, com mais sombra preta, e eu vou começar a esfumar essa sombra preta junto com tudo aí que a gente criou, em cima desse marrom, tá? Que vai ficar um efeito muito bonito e vai dramatizar mais o olhar, fica aquele olho pretão. Vou voltar mais uma vez com aquele pincel de esfumar, com a sombra coral, tá? Para retocar aí o côncavo, que a gente quer o côncavo mais avermelhado. E voltando de novo com o pincel de esfumar, com o preto, tá? Com a cor preta, que quanto mais esfumar, mais bonito vai ficar. Então, você pode ir fazendo camadas aí. Vou retocar novamente rente à raiz dos cílios com a sombra preta para deixar o olho bem pretão, do jeitinho que eu quero. Agora eu vou iluminar abaixo da sobrancelha, eu vou usar como base o lápis Light Up da Contém Grama. Vou fazer um risquinho abaixo e vou esfumar, vou misturar com o lápis, com o pincel de cerdas sintéticas. E vou passar por cima uma sombra bem clarinha da minha paleta Bare da Sigma. E vai ficar um efeito lindo, bem brilhoso, bem cintilante. E vou retocar novamente o côncavo com a sombra coral para não perder o efeito aí. Eu gosto sempre de retocar depois que eu dou a iluminada. Com o pincel mais pontudo, eu vou pegar a mesma sombra que a gente aplicou abaixo da sobrancelha e vou iluminar o cantinho interno do olho. Agora, com o pincel chanfrado, vou aplicar uma sombra preta bem rente aos cílios inferiores e vou delinear até a metade dos olhos. Agora eu vou aplicar um pouquinho de sombra clarinha bem no cantinho interno, bem na entradinha dos olhos, para deixar o olho maior. Vou voltar com o pincel no corte reto, com uma sombra marrom esfumando embaixo para deixar mais suave. E é claro que a gente vai aplicar lápis branco na linha d'água, para deixar aquela aparência de olho maior, um olhar mais aberto. Agora vamos aplicar os cílios postiços, tá? Eu tô usando um cílio menorzinho, mais curto,
Eu ia aplicar um cílio mais longo, mas não ficou bom no formato de olho da Priscila, porque a pálpebra é bem curtinha, né? Como a maioria dos olhos do formato de olho oriental. Tô passando, depois que a cola secou, passei um delineador líquido para tampar aí a cola branca e também vou fazer um delineado já nos olhos, mas um delineado bem fininho. Antes de passar o rímel, eu vou corrigir as olheiras, eu vou passar o corretivo, estou usando o Prolong Red da MAC com o pincel P86 da Sigma, que é ótimo e super prático. Logo em seguida eu vou aplicar o rímel, vou aplicar nos cílios superiores e inferiores, estou usando a máscara da Makeup Forever, que é a prova d'água. Eu já apliquei a base no rosto da Priscila, usei a Forever da Dior. Agora eu tô aplicando um pouquinho de pó, Mineralize Skin Finish da MAC. Em seguida, eu vou passar um pouquinho de bronzer nas bochechas, para fazer um pouquinho de contorno. Vou passar no queixo também e no nariz. Blush eu tô usando um mais cintilante da MAC. Ele é um tom rosado, um coral rosado, tá? E o batom também é puxado pro coral, que é o Costa Chic da MAC também. Então é isso, gente. Esse é o look final. A maquiagem pode ser usada com cores diferentes também, usando a mesma técnica, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado a você que estava procurando uma maquiagem para olhos orientais, para olhos pequenos ou olho puxadinho. Então, se você gostou, clique em gostei pra mim. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.